Eu, durante a semana passada, fiz uma série de exames e acabei ficando no estado e dialoguei muito com os estudantes, com os idosos, com empreendedores, com os trabalhadores, sob a chamada PEC 241, mais conhecida como 55 aqui no Senado. E trago à tribuna as conclusões que cheguei. Primeiro, a PEC 55, 2016, a antiga PEC 241 do governo federal, lá, no meio dos movimentos que participei, é conhecida como a PEC da morte. E, sem sombra de dúvida, é um dos assuntos mais comentados, não só no Rio Grande, mas em todo o país. A proposta, que tramita agora no Senado, mais precisamente na CCJ, propõe que, a partir de 2017, as despesas primárias da União fiquem limitadas ao que foi o gasto do ano anterior, corrigida somente pela inflação. Ou seja, em 2017, a despesa em termos reais, isto é, descontada a inflação, ficará igual em 2016. É como se a população não aumentasse, se a expectativa de vida não fosse maior, porque o gasto vai ter que ser o mesmo. Tivemos hoje pela manhã, por exemplo, uma audiência pública sobre a morte nas ambulâncias. E os dados são assustadores. E eles perguntavam, e daí? Vai ficar tudo assim? Porque está uma porcaria os investimentos nessa área, então não vamos ter mais investimento? Digo, se aprovar a PEC, não. Enfim, mas vamos em frente. Por sua vez, em 2018, o limite anual será o teto de 2017, sempre acrescido somente da inflação, ou seja, é congelado. Assim por diante. Vejamos, então, por que ela é chamada a PEC da morte. A proposta compromete todos os direitos sociais, afronta diretamente a Constituição Cidadã de 1988, que eu tive a alegria de participar de um amplo debate, votamos e assinamos. Compromete gravemente o atendimento dos direitos sociais previsto no artigo 6º, ou seja, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Afronta os objetivos do artigo 3º, tendo em vista que ela inviabilizará o direito ao desenvolvimento socioeconômico do país. E não poderão avançar os programas que visam a erradicação da pobreza, a marginalização e as desigualdades. Inviabiliza mais investimentos na educação, o cumprimento no disposto no artigo 208 e 212 e seus incisos. Frustra o cumprimento do disposto no artigo 196, relativamente aqui ao atendimento à saúde. Portanto, ao promover drásticas restrições, ajuste e congelamento sobre investimentos e gastos sociais essenciais ao nosso povo, a PEC 55 irá, sem sombra de dúvida, agravar o atendimento aos direitos sociais e impedir o avanço socioeconômico no nosso país. De acordo com a projeção realizada pela ONU, do ano de 2015 ao ano de 2030, a população brasileira deve aumentar 20,8 milhões. Ora, se vamos ter 21 milhões de pessoas a mais, expliquem para mim como é que o mesmo orçamento vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É impossível. É uma conta que não fecha. Sabe quantas pessoas serão atingidas dessa forma?
228,6 milhões de pessoas. Teremos, portanto, uma população maior e um atendimento e um resguardo menor. O prejuízo social é iminente, é grave, é muito, muito grave. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para não dizer que é o DIESE, que é o PAIN, que é as centrais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, recentemente repudiou, por meio de nota oficial, a famigerada PEC 241, leia-se no Senado, PEC 55. Diz a nota, a PEC 55 é injusta, é seletiva. Ela elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores, a classe média, os pobres. Ou seja, aqueles que mais precisam do Estado para que seus direitos sejam garantidos. Além disso, beneficia quem? Os banqueiros, os detentores do capital financeiro. É só ver o lucro dos banqueiros nos últimos anos. Um lucro fabuloso, inclusive já divulgado esse ano. Aliás, gravíssimo ainda é a PEC 55 de 2016, deixa fora o congelamento. Qual é o congelamento? Os gastos financeiros, com a chamada dívida pública, pois tais gastos financeiros não fazem parte das defesas primárias, ou seja, segura o interesse dos banqueiros. Dessa forma, a PEC 55 instaura tratamento discriminatório. Eu que brigo tanto aqui contra todas as discriminações, perceba agora que o nosso povo, da classe média para baixo, vai ser discriminado por essa PEC. Privilegia quem? O capital financeiro, em detrimento de todos os direitos sociais e obrigação do Estado brasileiro. Durante o longo período de 20 anos, o volume de gastos primários poderá ser atualizado apenas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ainda que o país venha a conquistar avanços e aumente a arrecadação tributária, ou obtenha ganhos ou ingressos de qualquer outra fonte patrimoniais ou econômica. É proibido investir no social. Assim, a PEC da morte permite a destinação de recursos livremente, sem qualquer teto, limite ou restrição, a gastos com quê? Com juros, a gastos, repito, com juros e encargos da chamada dívida pública, o que irá ampliar ainda mais a destinação de recursos a essa dívida que já consome anualmente quase a metade do orçamento federal, enquanto tantos direitos sociais são negados à população e pelas propostas que estão chegando aí, reforma da Previdência, reforma trabalhista, negociado sobre o legislado, trabalho escravo. Retirar direitos pode, ampliar para aqueles que mais precisam, aí é proibido. Ao limitar os investimentos em saúde, em educação, trabalho, esporte, segurança, previdência, entre outros, favorece, repito, somente o capital financeiro e o sistema da dívida e o esquema fraudulento operado por grandes empresas não dependentes que emitem, como dizem, as chamadas debêntures, garantias de dívida pública, provocando danos financeiros enormes, não somente à economia, mas também ao patrimônio do país. A PEC 55 dá um enorme passo para desmontar o Estado brasileiro. O que está por trás dessas medidas? Quem serão os favorecidos? A quem efetivamente interessa a PEC 55? São perguntas que a população brasileira vem fazendo. Mas, enfim, a quem interessa isso? Se estudante é contra, os operários são contra, aposentados são contra, trabalhadores do campo e da cidade são contra, CNBB é contra, OAB é contra. Um leque enorme de empreendedores médios são contra, porque eles sabem que não vai ter investimento, não vai ter, consequentemente, mercado, a chamada economia de mercado, né? Não gera emprego e, naturalmente, não terão para quem vender.
Senadora Ana Amélia, ontem em Porto Alegre, e quem estava lá viu, eu entreguei o livro que escrevi, que todo ano eu escrevo um livro sobre a conjuntura. Esse era o título, O Martelo, a Pedra e o Fogo. E lá, para receber o livro, quem estava lá viu, eram centenas nas filas. Eu tentava dar o autógrafo o mais rápido possível, preocupado, sol rachante e aquelas filas enormes ali na Feira do Livro de Porto Alegre. Mas cada um que chegava em mim, me abraçava, eu dizia, o único preço do livro que eu imprimo na minha cota é me dar um abraço, porque eu sempre digo que num abraço cabe todo o mundo. E as pessoas diziam no meu ouvido, muitos em lágrimas, que fizeram que eu também me emocionasse. Quem estava lá viu, Paim, para onde vamos? Que situação é essa? Nunca vimos, nem no tempo da ditadura, algo semelhante, o que está sendo proposto agora. Eu ouvia cada um, de forma carinhosa, respeitosa, abraçava e percebia que eles estavam um misto de indignação e de medo com essa PEC que está para ser votada aqui no Senado da República e que já foi votada lá na Câmara dos Deputados. Todas as audiências públicas que eu vi até o momento, e estou preocupado, eu quero mais que venham os dois lados, se posicione a favor ou contra, mas percebo que o que são contra não vem nos debates. Eu mesmo propus inúmeros debates, tenho viajado o Brasil, fiz mais de 15 encontros no Rio Grande, mas quem pensa diferente não vem. Setores da sociedade organizado, quando eu organizo o debate, não conseguem colocar porquê dessa PEC. Resumindo, centrais sindicais, federações, sindicatos, movimentos sociais, estudantes, mais de 1.000 escolas e universidades estão ocupadas. Porque eles não querem estudar só, é isso? Claro que não. Eles estão preocupados com os efeitos na educação, com essa tal de medida provisória, com os efeitos na saúde, e estão liderando um grande movimento. Eu chego a dizer que no passado foi no ABC Paulista que surgiu um grande movimento. Agora está surgindo dentro das escolas. E não vão querer agora que os estudantes não se manifestem, como foi agora recentemente a invasão de escola pela polícia em São Paulo. Advogados, juízes, profissionais liberais, eu não sei qual o setor da sociedade, a não ser os banqueiros, estou me referindo aqui à sociedade organizada, que tenha se posicionado, olho no olho, favorável a esta PEC. Eu não sei qual o setor da sociedade. Não consegui enxergar nenhum. Mesmo o empresariado, que pode estar no meio desse negócio, eu digo bem a palavra negócio, eles não têm explicitado que estão favoráveis. Percebi agora, inclusive, que as entidades dos prefeitos se posicionam da mesma forma, que sabem que vão ser chamados a pagar a conta, que vai reduzir o poder de investimento dos municípios. Agora, vamos pegar um exemplo aqui no Senado mesmo. O E-Cidadania do Senado Federal está realizando uma enquete aqui no Senado sobre essa bendita PEC ou maldita. Hoje, pela manhã, 318.157, arredondando aqui para entender, quase 320 mil internautas se posicionaram contra a PEC. Sabe quantos a favor? 20 mil. Ou seja, 300 mil nessa pesquisa, vou citar os números exatos, 318.157 contra 20.236 a favor. Ou seja, 300 mil contra, 20 mil a favor. Alguma coisa está errada, sabe? O povo brasileiro todo é que está errado. É essa reflexão que eu gostaria que o Senado da República fizesse, analisando essa situação. Mas vamos além. Consultoria Técnica Jurídica do Senado concluiu, através de um estudo
um longo estudo que essa PEC é totalmente inconstitucional. Já a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público encaminhou ao meu gabinete nota técnica externando o seu posicionamento pela rejeição da proposta, porque tem o mesmo entendimento que aqui eu me referi. Senhores, eu estou fazendo a minha parte. Me pergunto se é possível. Eu tenho dito, como digo sempre aqui, e todos sabem, o que eu falo lá fora, eu falo aqui dentro. Eu não mudo o discurso. Digo, olha, é muito difícil. O Centrão, que eu me lembrei da Constituinte, teve uma maioria lá na Câmara e poderá ter uma maioria aqui também. A não ser que a gente consiga fazer uma grande mobilização de fora para dentro do Congresso Nacional. Alguém diz, mas não é possível. É possível, sim. Vamos lembrar que a medida provisória, que eu denunciei 1000 vezes aqui na tribuna, que caçava os aposentados por invalidez, a medida provisória que acabava com o auxílio-doença praticamente, porque quem dizia que um computador, se depois de 120 dias... E eu tenho um projeto antigo já, que eu não aceitava essa história de computador, que esse governo agora também está fazendo. E já lá atrás eu compliquei isso e aprovei um projeto, claro que está trancado mais uma vez na Câmara dos Deputados. Agora, a medida dançou. Eles não tiveram força para aprovar essa medida que era totalmente impopular. Essa MP dançou. Terão que mandar para cá um projeto de lei. Então, eu sou daqueles que não jogam a toalha, é preciso esperançar, é preciso combater, é preciso resistir. Mas vamos em frente. Apresentei, senhor presidente, senhora presidenta, 12 emendas ao texto dessa PEC. Primeiro, uma delas, exclui os gastos com a Seguridade Social desse tal de limite de congelamento por 20 anos. Repito, Seguridade Social é onde fica educação, assistência, onde fica a saúde, assistência social e a previdência. Exclui um outro, especificamente a previdência social. Mantém as aplicações do crescimento da economia, além da inflação, na saúde e na educação. Limita a 5 pontos percentuais, não, diminuímos, limita os percentuais da receita corrente líquida da União à despesa com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Não tem os 5%. Permite a alteração do novo regimento fiscal a qualquer tempo ao texto original, alterações. Veda a abertura de crédito suplementar, que amplia o montante total das despesas com serviço da dívida pública. Mas, enfim, não é só as emendas que interessam. Interessa é o debate que eu entendo que nós vamos ter que fazer. Senhora Presidenta, ao invés de atingir a população brasileira, os mais pobres, os necessitados, a nossa juventude, os estudantes, os idosos, os trabalhadores, a PEC 55 do governo federal deveria cobrar, sim, os grandes sonegadores de impostos e tributos nesse país. Sabe quem é que mais sonega? Sabe quem é que mais se apropria indevidamente do dinheiro que deveria ir para os cofres públicos? É os 5% mais rico. E nós somos 95%, nós, população brasileira. Esses 5% não pagam e se dão bem. Por que daí? Não pagam, fica por isso mesmo. Então, vamos ver alguns dados. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Brasil vai deixar de arrecadar mais de 500 bilhões em 2016 devido à sonegação de imposto. Por que que não cobram desses poderosos, em vez de tirar o dinheiro dos mais pobres? O montante representa cerca de 9% do PIB nacional. O total acumulado da dívida ultrapassa a 1,6 trilhão. Enquanto que a dita reforma da Previdência, eles querem economizar 65 bi e deixam de arrecadar 1,6 trilhão. A principal dívida é com o IPI. A segunda
É o trabalhador? Claro que não. Quem não paga é os chamados grandes empregadores, como, por exemplo, as empresas de terceirização. Não pagam nem Previdência e não pagam o FGTS. A terceira é com o ICMS. De acordo com a lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 146 pessoas físicas e ou jurídicas devem individualmente mais de 1 bilhão aos cofres públicos. 146. E por que não cobram esses 146? Falo em reformas para arrecadar 65. Por que não aqui não cobram esses 146, que daria 146 bilhões só nesse caso? Se levarmos em conta a média da sonegação dos tributos, que tem maior relevância para a arrecadação, ICMS, Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias, poderíamos estimar um indicador de sonegação de 27,5% da arrecadação. Quase 30% do que poderíamos arrecadar vai na mão desses malandros, que são os bilionários, que é 5% da população. Não é o senhor nem a senhora, não. Não estou falando aí de remediado, nem estou falando de riquinho. Estou falando dos grandão mesmo. Aqueles que, no fundo, mandam nesse país. Vocês sabem disso. O valor chega a 539 bi, 9% do valor do PIB. Todos esses valores, se fossem cobrados e entrassem nos cofres do governo municipal, porque a dívida vem lá de baixo, municipal, estadual e da União, poderia ser aplicado em políticas públicas, que certamente fariam a diferença na vida de milhões e milhões de brasileiros. Com certeza ajudaria muito nas demandas da sociedade, na melhoria das escolas, no salário dos professores e servidores. Terminando, senadora, na iluminação das ruas, no saneamento básico, na infraestrutura, na redução do IPTU, no saneamento básico, na segurança, no combate à violência, nas estradas para a ecoação da produção, no valor das aposentadorias e pensão. Feito isso, não precisaríamos da PEC 55, que fere de morte os interesses da classe média para baixo. Não precisaríamos da reforma trabalhista e muito menos a previdenciária. Os movimentos sociais do Brasil marcam dia 11 de novembro como um dia de paralisação, de mobilização e de protesto. Repito, hoje mais de 1.000 escolas e universidades estão não só paradas, ocupadas. Contra quem? Contra a PEC 55, ou 241 se quiserem, e as ditas reformas. Enfim, senhores, eu deixo para o registro. Eu estou fazendo a minha parte. Estou viajando pelo Rio Grande, estou viajando pelo país. Semana que vem estarei na Bahia. Agradeço ao povo baiano, que me darão, inclusive, o título de cidadão baiano. Agradeço aqui também a centenas de pessoas que estavam na praça, na Feira do Livro de Porto Alegre, aquela tarde de sol contundente. Eu tinha que voltar para Brasília e pegar o voo das 5h45, porque senão, com certeza absoluta, eu teria que ficar lá até as 8, 9, 10 da noite entregando o livro. Expliquei a todos e a moçada, no final, recebia o livro sem o autógrafo, porque eu tive que vir para o aeroporto devido a hoje de manhã. Com essas explicações e deixando bem claro a minha posição, que votarei contra a 241, leia-se aqui 55, eu encerro o meu pronunciamento, senador, até porque às 15 horas eu já tenho outra audiência pública aqui no Senado com os movimentos sociais para discutir e ajudar na mobilização nacional da chamada PEC da morte, no sentido de que a gente faça aqui o bom combate. E, claro, o resultado final, ninguém sabe qual será. Mas, seja o que for, eu, com certeza, deixarei cravado ali no painel o meu voto contra essa PEC. Senadora, agradeço a Vossa Excelência.